A gente vai falar sobre segurança pública, mas de um ponto de vista muito pouco conhecido por parte da opinião pública. O suicídio entre policiais civis do estado de São Paulo registra índice epidêmico, sendo quase 3 vezes maior do que as mortes em serviço. Entre os anos de 2015 e 2021, 61 policiais civis tiraram a própria vida. E no mesmo período foram 21 policiais civis mortos enquanto trabalhavam. Tudo isso é o registro aqui no estado de São Paulo nestes últimos tempos. Para a gente falar um pouco mais a respeito do tema, nós estamos na ponta da linha com o Gustavo Mesquita Galvão Bueno, que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que gentilmente nos atende e participa do programa na manhã desta quinta-feira. Tudo bem, Gustavo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ângelo, me ouve bem? Bom, dito isto, em relação a esta introdução que eu fiz sobre estes números, obtidos com exclusividade pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que é presidida por você, qual é o sentimento da entidade em relação a tudo isso, Gustavo, por favor? Perfeito, Ângelo, aproveito para dar um bom dia também a todos os ouvintes da CBN Vale. Bom, essa constatação desses números que você citou são números oficiais, né? E é uma constatação absolutamente trágica e lamentável. Aumenta o retorno. A gente constatar... Aumenta o retorno, Paulinho, eu escuto ele. O número de policiais civis que tiram a própria vida é 3 vezes maior já do que aqueles que, lamentavelmente, morrem em decorrência da profissão. Não consigo ouvir ele. E isso é um reflexo de vários fatores que aumenta a caixa, desembocam nessa situação em que o policial civil, hoje, do estado de São Paulo, ele recebe os piores vencimentos de todo o país, né? Ele desenvolve uma atividade que, por si só, é insalubre, ele trabalha diante de um risco de vida iminente, dia a dia, defendendo a sociedade, combatendo o crime. E quando ele chega em casa, ele não tem condição de pagar as contas da sua família, de prover as subsistências da sua família, de minimamente honrar com as necessidades básicas, muitas vezes, suas e da sua família. Isso leva o policial, que é, antes de mais nada, um ser humano, a uma situação de estresse, a uma situação de depressão, em que ele é levado, infelizmente, muitas vezes, a essa situação limite de tirar a própria vida. Então, essa hoje é a nossa situação. A Polícia Civil sofre com o déficit de 15 mil policiais, é um déficit recorde aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Hoje nós já temos 2 mil policiais civis a menos do que em comparação com o início do governo João Dória. Esse número aumenta cada vez mais, e policiais civis deixam dia após dia a instituição em busca de postos mais vantajosos, e os que ficam estão adoecendo. E quem acaba pagando por tudo isso é a população, que é a destinatária dos nossos serviços. Então, quando um crime fica sem investigação, ou quando um cidadão vai até uma delegacia e enfrenta longas esperas por conta da falta de funcionário, ou muitas vezes até mesmo aquela delegacia fechada, isso tudo é por conta dessa falta de funcionários, dessa defasagem desse efetivo, e é alimentada pelas más condições salarial, pela desvalorização que já vem há mais de 30 anos, mas que atingiu agora nesse governo o seu limite. Então, enquanto o governo João Dória não passar a valorizar a Polícia Civil, e essa valorização tem que vir por aquele elemento que é insubstituível, que é o material humano, o ser humano policial, enquanto o governador João Dória não enxergar o policial como um ser humano, nós continuaremos com essa situação, continuaremos perdendo excelentes policiais para outras instituições, outras carreiras de outros estados, e quem acaba perdendo é a segurança do Estado de São Paulo, que fica comprometida. Participação ao vivo do Gustavo Mesquita Galvão Bueno, que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Gustavo, me conta uma coisa, é fato de que os policiais civis em São Paulo recebem os piores salários do país? Sim, é fato, Ângelo. Essa é outra constatação lamentável, é que o estado mais rico da federação paga os piores salários aos seus policiais civis, especialmente os delegados de polícia. Se a gente pegar a classe que eu represento, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que estamos na última colocação, muito distante já do penúltimo. E aí a gente pergunta como é que a gente chegou nessa situação.
como é que o governo do estado mais rico da federação deixou os seus policiais nessa situação de desvalorização que hoje atinge o seu limite. E a resposta para isso, a gente tem que procurar analisar os motivos, né? E a gente pode indicar alguns deles, né? Primeiramente, nós passamos por 3 décadas já de um governo pretensões aumento dos partidos, um partido que tem por tradição não valorizar o funcionalismo público e menos ainda suas forças policiais, especialmente a Polícia Civil, que é uma força policial que atua veladamente, porque nós realizamos a investigação criminal, então o nosso trabalho é realizado de maneira velada, os policiais atuam descaracterizados, as nossas viaturas são descaracterizadas, então muitas vezes o governante que busca fazer marketing político, ele não consegue fazer tanto marketing político com a Polícia Civil, porque essa é a polícia que atua veladamente. E também um outro motivo muito determinante é que uma polícia civil bem respaldada, fortalecida, ela tem por missão realizar a investigação criminal também contra crimes de corrupção, contra criminosos de colarinho branco. Então, os governantes de plantão, os maus governantes que querem se blindar contra investigações, contra incômodos de todo tipo, ele acaba enfraquecendo essa instituição, a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, assim como a Polícia Federal, que tem a missão também de investigar casos de corrupção, e dessa maneira ele acaba tendo uma vida mais tranquila, mais blindada, tem essa pedra no sapato que é e deve ser uma Polícia Judiciária, uma Polícia Civil fortalecida. Então nós temos esses motivos que levaram a esse quadro atual, mas o fato é que chegamos ao nosso limite e a diferença desse governo em relação aos outros é que nenhum outro governo levantou a bandeira da segurança pública como o governo João Dória, como o governador João Dória já na sua campanha. Na sua campanha, ele fez da nossa bandeira, a bandeira da segurança pública, a sua bandeira principal. E o seu eleitorado que o elegeu, o povo, a maioria da população que o elegeu, o fez confiando que ele fosse valorizar e investir nessa área, nessa bandeira da segurança pública. Então, quando ele não faz isso, quando ele não investe adequadamente na segurança pública, nas forças policiais, na Polícia Civil, ele trai não somente os policiais, mas, sobretudo, a população e o eleitorado que o elegeu. Muito bem. Participação ao vivo do Gustavo Mesquita Galvão Bueno, que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, ele que também preside a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária. Gustavo, obrigado aí pela participação. Infelizmente, eu ainda estou com um probleminha de retorno e com dificuldade de entender aquilo que você está falando, mas acompanhei atentamente a sua manifestação. Tive a oportunidade de ler o conteúdo de uma nota enviada pela assessoria de imprensa da entidade e se sensibilizar, evidentemente, com os reclamos que a categoria vem apresentando nesses últimos tempos, especialmente no quesito valorização profissional aqui no estado de São Paulo. Obrigado por nos atender e uma grande quinta-feira de trabalho para todos vocês, Gustavo. Obrigado, Ângelo, pela oportunidade, pelo espaço, parabéns pela iniciativa de tratar de um tema tão importante. Espero que os nossos ouvintes tenham conseguido acompanhar. Peço desculpa por qualquer transtorno, mas continuamos aqui à disposição. Obrigado e forte abraço a todos. Participação ao vivo direto da capital paulista do Gustavo Mesquita Galvão Bueno, repito, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, falando especificamente sobre o número de suicídios na Polícia Civil de São Paulo, que é 3 vezes maior do que as mortes de policiais em serviço aqui no nosso estado.